Ferramenta de cálculo de secções de betão armado à flexão simples. Objetivo. Pretende-se, no corrente módulo, apresentar de uma forma simplificada um modelo que permita a automatização do cálculo da análise de uma secção de betão armado à flexão simples, constituindo o ponto de partida para o desenvolvimento de uma ferramenta aplicável a qualquer tipo de secção. A capacidade do engenheiro para construir ferramentas que o auxiliem no projeto é demonstrativa do seu nível de compreensão e assimilação dos conceitos, permitindo-lhe um maior domínio das questões associadas à sua atividade. Pressupostos base. Constituem-se como conhecimentos básicos para a compreensão deste módulo a metodologia regulamentar adotada para a aplicação da filosofia de segurança, o domínio dos conceitos relativos à definição de estado limite último de ruptura à flexão simples de uma secção de betão armado e a capacidade de formulação do problema e de o separar em passos elementares que possibilitem a construção de uma ferramenta automática. Relativamente à filosofia de segurança regulamentar, importa relembrar que, de acordo com os regulamentos, são dois os campos da aplicação da segurança. A segurança aplicada às ações, que não é interveniente no problema em causa, tal é alcançado através da majoração das ações e assim obtendo um esforço de cálculo que nós denominaremos por SD, e a segurança aplicada aos materiais, através da adoção de coeficientes de segurança aplicados às relações constitutivas, que correspondem à minoração das resistências, ou seja, obtendo assim uma capacidade resistente RD das secções, sendo o objetivo concluir que os esforços atuantes são sempre inferiores ou iguais às resistências das secções. Hipóteses de cálculo. As hipóteses de cálculo aos estados limite últimos de flexão simples e composta são apresentadas no capítulo 6 do Eurocódigo 2, página 94, sendo, resumidamente, as seguintes. 1. As secções mantêm-se planas após a deformação. 2. A tensão nas armaduras aderentes, em tração e em compressão, é igual à do betão que as envolve. 3. A resistência do betão à tração é ignorada. 4. As tensões no betão comprimido são obtidas do diagrama de tensões-extensões de cálculo do betão, fornecidos pelo Eurocódigo 2. A extensão de compressão no betão deve ser limitada a εCu2 ou a εCu3, consoante o que estipular o Eurocódigo, o que, em geral, tal corresponde aproximadamente a menos 3,5 por mil. Ou seja, uma função parabólica ou hiperbólica até a εC2 e, a partir daí, um patamar com tensão igual à tensão de cálculo. Tensão de cálculo essa que é dada pela tensão característica dividido por coeficiente de segurança γm igual a 1,5. As tensões nas armaduras de betão armado ou nas armaduras de pré-esforço são obtidas dos diagramas de cálculo indicados também pelo Eurocódigo 2. As extensões no aço para betão armado devem ser limitadas a εUD, em geral 10 por 1000, ou seja, um diagrama de extensões que é linear e elástico linear até à extensão de cedência, com um modo de elasticidade igual a ES e depois entrando num patamar de cedência, portanto um valor de cálculo igual a FYD. Apresentados as hipóteses de base, passemos à metodologia para o desenvolvimento de uma ferramenta. As ferramentas de cálculo para a resolução automática de qualquer problema apresentam, em geral, três grandes etapas. O primeiro passa pela seleção e recolha dos dados, que é necessário compilar, o conjunto de informação que caracteriza o problema e que constitui o ponto de partida para a obtenção da solução. A metodologia de cálculo propriamente dita, ou seja, a resolução das equações associadas ao problema a partir dos dados fornecidos e que nos irão permitir conduzir à obtenção da solução. E, finalmente, a apresentação dos resultados, através da definição e formatação da informação resultante aos cálculos efetuados. Importa estar consciente que, caso se pretenda a construção de uma ferramenta a ser disseminada e utilizada por terceiros, o tempo dispendido na construção de uma boa entrada de dados que cubra a generalidade das situações e que seja de fácil compreensão para o utilizador, e
numa boa saída de resultados, com a apresentação dos resultados importantes e alertas necessários para os casos problemáticos, é, em geral, maior que o requerido para o desenvolvimento do modelo matemático que fornece a solução do problema. Esta é uma noção que importa ter presente antes de começar, digamos assim, a trabalhar. Relativamente aos dados, para o problema da análise de uma secção de betão armado à flexão simples, são basicamente os seguintes os dados que é necessário conhecer. Primeiro, a forma da secção, pode ser retangular, pode ser uma secção T, pode ser uma secção I, pode ser uma secção genérica, por justa posição de retângulos. Posicionamento da armadura de tração, ou seja, qual é a altura útil pretendida para a secção. Depois, a existência ou não de armadura de compressão e, em caso afirmativo, qual é o posicionamento dessa armadura na secção. Finalmente, os tipos de materiais que se pretendem para a análise, em termos de betão e em termos de aço. A forma da secção pode ser fornecida de diferentes formatos. Através de formatos padronizados, solicitando as dimensões correspondentes, ou seja, permitindo ao utilizador especificar se pretender uma secção retangular, qual é o B e o H da secção, se for uma secção T, qual é o B, o BW, o H e o HF, ou então, e talvez seja a melhor solução, generalizando e admitindo que a secção é composta pela justa posição de trapézios e então perguntar quantos trapézios e para cada trapézio especificar as bases do trapézio e a altura do trapézio, bem como a altura da fibra superior, por exemplo, a uma determinada fibra de referência da secção, por forma a completamente especificar a secção. É vantajoso que a secção seja concretizada visualmente de forma a evitar erros de má atribuição de dados. Quanto ao posicionamento da armadura, ela é dada através da especificação da altura útil, o D, e consiste, portanto, na especificação da distância a adotar em relação à fibra mais comprimida da secção. É conveniente garantir, verificando os dados, que o valor fornecido se inclui dentro da secção, ou seja, que a altura útil não excede a altura global da secção. Quanto à armadura de compressão, ela pode ser possibilitada a colocação ou não dessa armadura e, em caso afirmativo, deve ser recolhida a informação relativa ao posicionamento da armadura de compressão e à quantidade de armadura, podendo ser um valor fixo pretendido ou uma percentagem da armadura de tração. Materiais. O betão e o aço a adotar devem ser fornecidos dentro dos valores permitidos regulamentarmente, ou seja, dentro do betão um C1215, um C2025, ou seja, dentro daqueles que estão estabelecidos no Eurocódigo, e a mesma coisa para o aço, um S220, um S400 ou um S500. A especificação de um material possibilitará a atribuição imediata das características mecânicas requeridas para o problema. Ou seja, para o betão, o FCK, o FCD, o modo de elasticidade do betão, e para o aço, a tensão de cedência da armadura, o modo de elasticidade da armadura e a extensão de cedência. Quanto à metodologia de resolução do problema, e portanto na posse de todos os dados, é possível passar à sua estruturação. De uma forma genérica, o problema consiste na verificação ao nível da secção em estudo das relações de compatibilidade, das relações constitutivas e das equações de equilíbrio. Relativamente às equações de compatibilidade, pela hipótese do problema, as secções mantêm-se planas após a deformação. E existe total aderência entre o aço e o betão. As extensões da armadura são iguais às das fibras de betão situadas ao mesmo nível. Portanto, considerando uma fibra de betão a uma determinada altura HC, à qual corresponde uma extensão εc, após a deformação da secção, se a essa mesma altura existir uma camada de armadura, então essa camada de armadura apresentará uma extensão na armadura que é obrigatoriamente igual à extensão do betão. Relações constitutivas. A adoção das relações constitutivas de cálculo dos materiais, já antes apresentadas, as quais permitem, conhecida a extensão de uma fibra, determinar a tensão nela instalada, no aço e no betão.
No betão, portanto, se a extensão estiver compreendida entre 0 e menos 2 por mil, o valor da tensão em função da extensão é dado por esta expressão matemática que fornece a equação da hipérbole, que parte do zero até Fc. Ou, se o betão tem uma extensão superior a menos 2 por mil e até aos 3,5, então a tensão no betão é igual a Fc. Já para o aço, se a extensão no aço estiver compreendido num valor em módulo inferior à extensão de cedência, o valor da tensão é igual ao produto da extensão pelo módulo de elasticidade. Se a extensão for superior à extensão de cedência, quer em compressão, quer em tração, então o valor da tensão é igual ao valor da tensão de cedência. Passemos agora às relações de equilíbrio. A resultante das tensões de compressão e de tração instaladas na secção corresponde ao esforço axial, que em flexão simples terá que ser nulo, e, portanto, o esforço axial será o integral das tensões de compressão no betão comprimido, mais a resultante das forças de tração ou de compressão existentes nas diferentes camadas NCA de armadura. O momento de primeira ordem das tensões instaladas na secção em relação ao centro de gravidade irá corresponder ao momento fletor, o qual é dado pelo integral do produto das tensões pela distância ao centro de gravidade da área comprimida do betão, mais a soma do produto das forças instaladas nas armaduras pela distância ao centro de gravidade para cada uma das camadas. O processo matemático de resolução do problema pode resumir-se à aplicação dos seguintes passos. Tudo começa por estabelecer as extensões máximas e mínimas para os materiais, ou seja, dizer que a extensão no aço não pode ser nem inferior a 0, nem superior a 10 por mil, que as tensões no betão não podem ser inferiores a 0, nem superiores a 3,5 por mil. Admitir, como início da resolução, que as deformações limites da secção são precisamente 10 por mil no aço e menos 3,5 no betão, ou seja, equivalente a admitir uma ruptura simultânea pelo aço e pelo betão. Proceder para esta situação ao cálculo das extensões associadas às fibras do betão e do aço, admitindo, como uma das hipóteses base, que a secção se mantém plana. Calcular as correspondentes tensões no betão e no aço recorrendo às relações constitutivas, integrar as tensões e proceder ao cálculo do esforço axial N com verificação do equilíbrio. E, portanto, se o N for quase nulo, só não for 0 a menos de uma tolerância, então está encontrada a solução, e aí terminam-se os cálculos e prosseguir-se-á para o ponto 6. Caso contrário, se o N for inferior a menos a tolerância, então há que diminuir, as compressões, porque podemos já garantir que a extensão no aço é 10 por mil e vamos dizer que no máximo a extensão máxima no betão era a anterior adotada. Se o esforço axial for maior que a tolerância, então há que diminuir as trações, pelo que a extensão no betão é garantidamente menos 3,5 por mil e a extensão máxima no aço é igual à que acabámos de utilizar. E então, vamos estabelecer valores para uma nova iteração, como sendo o valor da extensão no aço a média do valor entre a extensão máxima e a mínima, e a mesma coisa para o betão, fazendo eu reparar que portanto, nos pontos anteriores, se o N se concluiu que há um excesso de compressão, já tornámos iguais as extensões mínimas no aço igual à máxima, porque a média é sempre o máximo igual a 10 por mil, e só se varia no betão, e a mesma coisa similar no processo no betão.
E depois, feita este recálculo das extensões, então voltamos ao passo 3, voltamos a calcular o equilíbrio, voltamos a calcular as correspondentes tensões no aço e no betão, voltamos a integrar o esforço axial N e voltamos a fazer este equilíbrio até que está encontrado um N quase igual a zero e então podemos proceder ao cálculo do momento fletor M e apresentar os resultados, ou seja, a posição da linha neutra, o momento fletor, as extensões nas fibras extremas. De uma forma visual, a metodologia de cálculo corresponde a adotar como ponto de partida que as extensões no aço e no betão são iguais às extensões limite e, para esta deformação, calcular os diagramas de tensões no aço e no betão. E a respectiva resultante N, que será, obviamente, a diferença entre as trações e as compressões instaladas na secção. Se as trações forem maiores que as compressões, então o que temos que fazer é fixar a extensão máxima do betão e essa passa a ser sempre 3,5 por 1000 e vamos diminuir as extensões nas armaduras e proceder a uma nova iteração. Se o esforço axial for inferior de tração for inferior à de compressão, então é porque há excesso de compressões, temos que as diminuir, fixaremos a extensão no aço igual a 10 por 1000 e baixaremos a extensão na armadura. Em termos de conclusão, refira-se que o dimensionamento automático de secções de betão armado à flexão simples pode ser efetuado tirando partido das hipóteses regulamentares e desenvolvendo um processo iterativo, tendo por base as relações constitutivas dos materiais e as equações de compatibilidade e de equilíbrio das secções, e que, no corrente módulo, apresentou-se de uma forma simplificada a sistematização do processo de automatização do cálculo, constituindo o ponto de partida para o desenvolvimento de uma ferramenta aplicável a qualquer tipo de secção. Em caso de dúvidas, aconselha-se a leitura do relatório do CMEST, o dimensionamento automático de secções de betão armado e pré-esforçado.